Começamos a aula de hoje corrigindo a nossa última atividade que falava sobre a equação de Clapeyron e sobre a teoria cinética dos gases. A primeira questão, um gás perfeito com massa molar igual a 20 gramas por mol ocupa o volume de 98,4 litros sob pressão de 5 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Calcule, na letra A, o número de mols desse gás. Bem, do enunciado a gente sabe que a pressão desse gás é de 5 atm, o volume ocupado de 98,4 litros, transformando aí a temperatura que é de 27 graus Celsius para Kelvin, a gente obtém 300 Kelvin, e a constante universal dos gases 0,082 atm vezes litro por mol vezes Kelvin. Bem, a partir disso, pegando a equação de Clapeyron, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Isso vai ficar que 5 multiplicado por 98,4 é igual a N vezes 0,082 vezes 300. Quando eu pegar 0,082 vezes 300, dá 24,6 N igual o 5 multiplicado pelo 98,4 dá 492. Passo o 24,6 dividindo. Então, quando eu pegar 492 dividido para 24,6, nós temos então aí 20 mols. Logo, o número de mols desse gás é igual a 20. A letra B, a massa do gás. Bem, da questão, nós sabemos que a massa molar dele é 20 gramas por mol. Então, como nós já sabemos do item A, que são 20 mols, o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Então, vai ficar que 20, que é o número de mols, é igual à massa do gás sobre 20, que é a massa molar. Quando eu faço aí produto dos meios pelos extremos, nós temos então que a massa do gás será 20 vezes 20, que dá 400 gramas. A segunda questão, 50 gramas de um gás hidrogênio a menos 13 graus Celsius são colocados num recipiente de paredes rígidas cujo volume é de 20 litros. Essas paredes rígidas é para lhe dizer que esse gás não vai variar o seu volume, ele vai ficar a volume constante. Supondo que o hidrogênio se comporta como um gás perfeito, calcule a massa exercida por ele e aí, claro, considere a massa molar do hidrogênio igual a 2 gramas. Bem, como a massa molar do hidrogênio é de 2 gramas por mol, e sabendo que a massa de hidrogênio que está aprisionada nesse gás é de 50 gramas, nós temos que o número de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Então o número de mols vai ficar 50 dividido para 2, portanto nós temos aí 25 mols desse gás aprisionado nesse recipiente. Bem, do enunciado ainda, nós sabemos que o volume do recipiente em que o gás está contido é de 20 litros. Pegue aí a temperatura de menos 13 graus Celsius, isso vai me dar 260 Kelvin, e a constante universal dos gases, 0,082. Então, pela equação de Clapeyron, a pressão vezes o volume é o número de mols vezes a constante vezes a temperatura. A pressão eu vou tentar descobrir, é o que a questão pede. O volume é 20, o número de mols é 25, o R 0,082 e a temperatura 260. Multiplicando, nós temos que 20P é igual a 533. Esse 533 é o produto do 25 pelo 0,082 pelo 260. Passo o 20 dividindo, então a pressão será 533 dividido para 20. Isso vai me dar 26,65 atm. Questão 3. Define-se mol de uma certa substância como a quantidade equivalente a 6,023 vezes 10 elevado a 23 moléculas que formam uma substância. Essa quantidade de moléculas que formam uma substância, que formam um mol de uma substância, é o que nós conhecemos como número de Avogadro. Calcule o número de moléculas de um gás perfeito a 227 graus Celsius, contido num recipiente de 4 litros e pressão de 10 elevado a 5 pascais. Bem, do enunciado, nós sabemos que o volume de 4 litros, só que aí você deve observar que essa questão ela vai trabalhar com valores oficiais.
Porque a pressão em Pascal é valor oficial, é valor do SI, do Sistema Internacional. Então, com isso, eu não posso deixar em litro. Eu tenho que passar para metros cúbicos. Para transformar de litro para metros cúbicos, é só multiplicar por 10 a menos 3. Com isso, então, nós temos um volume de 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Bem, a temperatura é de 227 graus Celsius. Quando eu passar para Kelvin, somando aí 273, nós chegamos a uma temperatura de 500 Kelvin. Além disso, a pressão foi dada de 10 elevado a 5 Pascal. A constante universal dos gases perfeitos, com unidades oficiais, 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. Aquele 0,082 é só para quando eu trabalho com unidades não oficiais, que é pressão em atm, temperatura tem que estar em Kelvin em todos os casos e o volume em litros. Bem, dessa forma, pela equação de Clapeyron, a pressão vezes o volume é o número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Então vamos lá. A pressão é 10 elevado a 5, o volume 4 vezes 10 a menos 3, o número de mols eu quero saber, né? Eu preciso saber para calcular o número de moléculas, a constante universal dos gases 8,31 e a temperatura 500. Bem, 8,31 vezes 500 dá 4.155, repete o N. Quando eu pegar 10 a quinta multiplicado por 4 vezes 10 a menos 3, vai dar 4 vezes 10 ao quadrado. Porque eu junto os expoentes, 5 com menos 3 dá 2, por isso 10 ao quadrado. Bem, 4 vezes 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 4 dá 400. Então o N vai ser 400 dividido para 4.155, ou seja, nós temos 0,0962 mols. Bem, sabendo que eu tenho essa quantidade de mols de uma substância, o que a questão está perguntando é a quantidade de moléculas. Então vamos para a definição de mol. Pela definição de mol, o número de mols ele é o número de moléculas sobre a constante de Avogadro, certo? Dessa forma, então, o número de mols 0,0962, isso é igual ao número de moléculas que eu quero descobrir sobre a constante de Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Quando eu fizer produto dos meios pelos extremos, está aí o produto. Nesse produto, 0,0962 multiplicado por 6,023, isso dá 0,579 vezes 10 elevado a 23. Bem, 0,579 multiplicado por 10 a 23, isso dá 5,79 vezes 10 elevado a 22. Porque se eu deslocar a vírgula uma casa para a minha direita, eu diminuo uma unidade no expoente. Bem, 5,79 vezes 10 a 22, isso é aproximadamente igual a 5,8 vezes 10 elevado a 22 moléculas. A quarta questão. Para não correr riscos no setor de produção, uma indústria de refrigeração mantém reservas de oxigênio gasoso. Um dos reservatórios, cujo volume é de 0,16 metros cúbicos, contém 512 gramas de gás oxigênio a pressão de 2 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Lembrando que newtons por metro quadrado é Pascal, né? Nessas condições, determine a letra A quantidade de matéria em mols de gás oxigênio contida no reservatório. Bem, nós sabemos que a massa molar do oxigênio é de 32 gramas por mol. Além disso, nós temos na questão que a massa do gás oxigênio é de 512 gramas, certo? Sabendo a massa molar do oxigênio, que você precisaria pesquisar para resolver a questão, ou então você poderia ter ela decorada já, né? Bem, sabendo a massa molar do gás oxigênio e sabendo a massa do gás, que é 512 gramas, nós temos que o número de mols é a massa molar, é a massa do gás sobre a massa molar. Então vai ficar 512 dividido para 32. Isso vai dar exatamente 16 mols dessa substância. Então nós temos aí uma quantidade de matéria de 16 mols de gás oxigênio contida nesse reservatório. A letra B. A temperatura absoluta do oxigênio no interior do reservatório.
Bem, pela equação de Clapeyron, nós sabemos que a pressão vezes o volume é N vezes R vezes T. Então, nós vamos pegar a pressão de 2 vezes 10 elevado a 5, vezes o volume, que é de 0,16 metros cúbicos. Isso é igual ao número de mols, que é 16, vezes a constante universal dos gases, que é 8,33, vezes a temperatura que eu quero descobrir. Bem, quando eu pegar 16 multiplicado por 8,31, dá 132,96, vezes T. Isso é igual, 2 vezes 0,16 dá 0,32, vezes 10 elevado a 5. Bem, aí eu vou desenvolver. 10 elevado a 5 dá 100 mil. 100 mil multiplicado por 0,32 vai dar 32 mil. Pega agora o 132,96, passa dividindo. E quando a gente dividir 32 mil por 132,96, nós temos aí uma temperatura absoluta de aproximadamente 240,67 Kelvin. Então essa é a temperatura absoluta desse gás no interior do reservatório. Quinta questão. Um gás ideal tem sua massa aquecida de 127 para 427 graus Celsius. Determine a razão entre as energias cinéticas médias por molécula, é interessante chamar a atenção disso, nas temperaturas final e inicial. Bem, para a temperatura inicial de 127 graus Celsius, nós sabemos que essa temperatura em Kelvin ela é de 400 Kelvin. Daí nós vamos ter que a energia cinética média inicial por molécula ela é 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura inicial. Bem, como a temperatura inicial é de 400 Kelvin, então vai ficar 3 meios vezes a constante vezes 400. Eu vou parar por aqui, porque como eu quero a razão, eu não vou substituir o K, eu vou cortar o K, e vai dar para cortar o 3 meio também. Por outro lado, para a temperatura final de 427 graus Celsius, essa temperatura ela é de 700 Kelvin. Então nós vamos ter que a energia cinética média por molécula final, ela é 3 meios vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura final. Isso vai ficar 3 meios vezes a constante vezes 700. Bem, nós temos as duas energias cinéticas médias por molécula, a inicial e a final. A questão pede a razão entre as energias cinéticas médias na temperatura final e inicial. Então, nós queremos determinar a razão entre essas energias cinéticas, entre a final e a inicial. Eu vou pegar, então, a energia cinética final sobre a energia cinética inicial. Isso vai ser 3 meios vezes K vezes 700 sobre 3 meios vezes K vezes 400. É isso mesmo que você está pensando. Dá para cortar os Ks, dá para cortar a fração 3 meios. Então, vai ficar 700 sobre 400. Finalmente, eu posso cortar os zeros, por exemplo. Cortando os zeros, ou dividindo, tanto faz, eu dividi aí. Eu dividi 700 por 400, dá 1,75. Então, a razão entre as energias cinéticas é 1,75. O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que no momento que eu altero a temperatura do gás de 127 para 427 graus Celsius, eu praticamente dobro a energia cinética desse gás. 1,75 é quase o dobro, na verdade é 75% a mais. A sexta questão. A velocidade média das moléculas de um gás ideal contido no recipiente é 8,5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Calcule a que temperatura esse gás está. Dados, a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 joules por Kelvin. A massa molar desse gás é de 8 gramas por mol. A constante de Avogadro, 6,023 vezes 10 elevado a 23. Bem, como a velocidade das moléculas é de 8,5 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, e nós sabemos que a massa molar, que foi dada na questão, de 8 gramas por mol, eu tenho que colocar em quilogramas por mol, porque eu tenho que ter unidade oficial. 8 gramas, para passar para quilograma, é só multiplicar por 10 a menos 3. Então, a massa molar ela vai ficar de 8 vezes 10 a menos 3 kg por mol. Então, você pega a fórmula da velocidade média da molécula, que ela é a raiz quadrada da constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta sobre a massa molar.
E aí então a gente vai fazer as substituições que forem necessárias. Bem, essa velocidade ela é de 8,5 vezes 10 ao quadrado. Isso é igual a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases em Joule por Kelvin, Joule por mol vezes Kelvin. A constante universal dos gases é 8,31, então aproximei para 8,3, vezes a temperatura sobre a massa molar, que é de 8 vezes 10 a menos 3. Bem, eu repeti o que estava no começo, 8,5 vezes 10 ao quadrado, e dentro da raiz eu peguei 3 vezes 8,3 dividido para 8. Isso deu 3,1125. Multiplicado por o 10 a menos 3, como ele estava embaixo da fração, ele sobe com o sinal trocado. Então, multiplicado por 10 elevado a 3. Fez a temperatura. Bem, agora eu faço o seguinte. Eu posso agora, a partir dessa questão, cancelar a raiz. Como é que você cancela uma raiz? Primeiro, por que tem que cancelar a raiz? Porque a letra está dentro da raiz. Você não vai poder tirar a raiz quadrada de uma letra. Então, a ideia de cancelar a raiz é elevar ao quadrado dos dois lados. Foi o que eu fiz aí. Pode olhar como eu coloquei um expoente 2 nos dois membros da igualdade. Então agora eu resolvo a potência. 8,5 ao quadrado vai dar 3,1125. Na verdade não é isso, é porque eu troquei, eu falei aqui ao trocado. É o seguinte, no segundo membro da igualdade, nós temos aí a raiz quadrada elevada ao quadrado. Quando eu pego a raiz e elevo ao quadrado, eu cancelo a raiz. Então vai ficar só quem está dentro da raiz. Então, por isso que ficou 3,1125 vezes 10 elevado a 3 vezes t. Eu cancelei a raiz e inverti aí a ordem dos elementos. Bem, 8,5 ao quadrado dá 72,25. E 10 ao quadrado, potência de potência, multiplica os expoentes, é 10 à quarta. Como eu quero a temperatura, pega quem está multiplicando e passa dividindo. Então, agora eu vou pegar 72,25 dividido para 3,1125, isso vai dar aproximadamente 23,212. 10 elevado a 4 dividido para 10 elevado a 3 dá 10 elevado a 1. Quando eu pegar 23,212 multiplicado por 10, isso vai dar 232,12 Kelvin. 232,12 Kelvin, isso dá aí aproximadamente menos 40,88 graus Celsius. Portanto, a temperatura que esse gás estava, para que ele tivesse com essa velocidade média de suas moléculas, velocidade média de 8,5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo, era uma temperatura de aproximadamente menos 40,88 graus Celsius. Sétima questão. Um recipiente contém 352 gramas de dióxido de carbono, gás carbônico, a uma temperatura de 127 graus Celsius. Determine na letra A massa molecular do gás carbônico. Como eu disse, ou você sabe essa massa molecular decorada, ou então você pode pesquisar aí com alguns conhecimentos de química. Observemos o seguinte, a massa atômica do carbono é 12 e a massa atômica do oxigênio é 16. Bem, então, como nós temos na molécula de gás carbônico duas partes de oxigênio e uma parte de gás carbônico, então a massa atômica do gás carbônico vai ser 12, que é a massa atômica do carbono, mais 2 vezes o 16, que é a massa atômica do oxigênio, já que são duas partes de oxigênio. 2 vezes 16 dá 32, então vai ficar 12 mais 32, ou seja, isso me dá 44 gramas por mol, como sendo a massa molecular, a massa atômica do dióxido de carbono. A letra B, a quantidade de matéria. Lembrando que a quantidade de matéria é o número de mols. Bem, nós já sabemos que a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol, e a questão me diz que nós temos aí 352 gramas desse gás. Então isso é a massa do gás. Como nós sabemos que o número de mol é a massa do gás sobre a massa atômica, isso vai ficar 352 dividido para 44. Ou seja, nós temos aí 8 mols de dióxido de carbono. A letra C, a velocidade de suas moléculas. Bem, para a gente calcular a velocidade das moléculas, nós temos aí a temperatura desse gás, que é de 127 graus Celsius, que como eu tenho que sempre passar para Kelvin, isso me dá 400 Kelvin. Daí então, a velocidade da molécula que compõe o gás
vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura absoluta, sobre a massa atômica dele. Desse modo, então, massa atômica não, digo massa molecular dele. Desse modo, então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de 3 vezes a constante universal dos gases, aproximadamente 8,3. Lembrando que eu utilizei o 8,3 e não o 0,082, porque aqui eu estou trabalhando apenas com unidades oficiais. A temperatura 400 Kelvin sobre a massa molar 44 vezes 10 a menos 3. Por que 44 vezes 10 a menos 3? Se liga que eu estou trabalhando com valores oficiais. A massa molar, a gente viu na letra A que ela é de 44 gramas por mol. Mas como eu estou trabalhando com unidades oficiais, eu tenho que colocar em quilograma por mol. 44 gramas é 44 vezes 10 a menos 3 quilograma. Por isso, então, ficou aí a massa molar 44 vezes 10 a menos 3. Bem, desse modo, então, a velocidade vai ficar. Eu peguei aí 3 multiplicado por 8,3 multiplicado por 400 dividido para 44. Façam isso numa calculadora. Isso dá 226,363636. E o 10 elevado a 3 sobe para a parte do numerador da fração com o sinal trocado. Então ele sobe como 10 elevado a 3. Troca o sinal de menos 3 para 3. Bem, 226,3636 multiplicado por 10 elevado a 3. Lembrando que 10 elevado a 3 é 1000. Desloca a vírgula 3 casas para a direita. Então vai ficar 226.363,6 dentro da raiz quadrada. A raiz quadrada desse valor dá aproximadamente 475,77 metros por segundo. Então essa era aproximadamente a velocidade das moléculas desse gás. A letra D, a energia cinética do gás. Na questão anterior, se não me engano foi na anterior, nós calculamos a energia cinética média de cada molécula. Por isso que a gente utilizou aquela fórmula que dependia da constante de Boltzmann. Agora, na letra D, eu quero a energia cinética do gás inteiro, de todo esse gás que está aprisionado. Então, nós temos que a energia cinética de um gás todo, de um gás total, é 3 meios vezes N vezes R vezes T. Então, vai ficar 3 meios. O número de mols, eu já fiz, se não me engano, no item B é 8. A constante universal dos gases, 8,3. E a temperatura do gás 400. Bem, multiplica aí todo mundo, divida por 2. Nós temos então, quando fizermos essa operação, que a energia cinética desse gás é de 39.840 joules. A letra D, a energia cinética média por molécula. Bem, para a gente fazer a energia cinética média por molécula, inicialmente eu vou determinar a quantidade de moléculas presentes nesse gás. Por que eu vou ter que fazer com isso, ou através disso? Porque nós não temos todas as informações necessárias para a gente fazer pela fórmula que nós utilizamos na outra questão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei a energia cinética do gás, é a resposta da letra D. Se eu souber quantas moléculas tem nesse gás, para eu saber a energia cinética média de cada molécula, é só eu pegar e dividir a resposta do item D pela quantidade de molécula. Esse é o raciocínio que eu vou empregar nesse item E. Bem, se eu sei que eu tenho 8 mols do gás, e claro, cada mol vai ter uma quantidade de moléculas que é equivalente ao número de Avogadro, que é 6,023 vezes 10 elevado a 23. Então, sabendo que o número de mols é a quantidade de moléculas sobre a constante de Avogadro, eu vou pegar o número de mols é 8, a quantidade de moléculas é o N, e a constante de Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23. Faz produto dos meios pelos extremos, e agora quando eu pegar e multiplicar o 8 pelo 6,023, isso vai me dar 48,184, vezes 10 elevado a 23 moléculas. Bem, temos aí a quantidade de moléculas, e do item anterior nós já sabíamos a quantidade de energia cinética. Então, como eu quero saber a energia cinética média, é só então a gente pegar a energia cinética média por molécula. Eu pego a energia cinética total e divido pela quantidade de moléculas. É uma média da energia cinética. Isso vai ficar, então, 39.840 dividido para 48,184 vezes 10 a 23. Feita aí a divisão, 39.840
dividido para 48,184, façam isso numa calculadora, vai dar 826,83. E esse 10 elevado a 23, ele sobe agora com o sinal trocado, então ele sobe como 10 elevado a menos 23. O que eu faço agora? Eu vou colocar em notação científica. Eu vou deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Então eu vou escrever o 826,83 como sendo 8,2683 vezes 10 ao quadrado. Isso, claro, multiplicado por 10 elevado a menos 23. Bem, 10 ao quadrado multiplicado por 10 a menos 23 dá 10 a menos 21, porque você junta 2 menos 23 dá menos 21. Agora, então, é só eu pegar um valor aproximado. Então, nós temos que a energia cinética média por molécula, ela é aproximadamente igual, arredondando aí, a 8,26 vezes 10 elevado a menos 21 joules. O item F. Qual é o número de moléculas desse gás? Esse item F nós já fizemos. É só você olhar aí para o lado e ver o que nós já fizemos o cálculo no início da letra E. Pelo que a gente fez no item E, nós temos que o número de moléculas, vejam aí no finalzinho da coluna da esquerda, é 48,184 vezes 10 elevado a 23. Eu vou apenas pegar esse valor e colocar em notação científica. Então eu quebro 48,184 em 4,8184 vezes 10 a 23. Lembrando do vezes 10 porque eu desloquei a vírgula uma casa para a esquerda. Bem, 10 multiplicado por 10 a 23 dá 10 a 24. Então nós temos que o número de moléculas é 4,8184 vezes 10 elevado a 24. Isso vai dar aproximadamente 4,8 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Bem, com essa correção a gente finaliza esse capítulo sobre o estudo dos gases. Foram aí 3 semanas estudando o mesmo assunto, certo? E em seguida a gente parte para mais outro tópico, mais outro capítulo do estudo da física.